Pessoal, já estava com saudade de gravar vídeo para vocês. A gente vai começar a abordar um assunto novo a partir de agora, nessa retomada aí pós as férias. Espero que vocês tenham descansado um pouco, para a gente começar com gás total. Esse assunto, a gente vai dar início ao núcleo celular. E esse assunto, ele é um assunto que ele viria logo após ao que a gente estudou lá nos primeiros conteúdos da biologia, quando a gente ainda estava se vendo presencialmente. A gente teve o início do estudo das células. Lembra? Quando a gente começou a estudar as células, eu falei para vocês que as células eram divididas em dois tipos: células procariontes e células eucariontes. As células procariontes, elas não tinham um núcleo individualizado, e as células eucariontes, elas possuem um núcleo individualizado. O que acontece? Nós só vamos ter núcleo celular, portanto, nas células eucariontes. E aí, lá na nossa apostila 1, a gente viu outros compartimentos celulares. A gente viu que a célula era formada por uma membrana, citoplasma e o núcleo, essas células eucariontes. A gente já estudou a membrana, a gente já estudou as organelas celulares e agora a gente vai estudar em detalhes o núcleo celular. Então, todos os indivíduos que são eucariontes, então que possuem um núcleo verdadeiro, né, eles têm esse núcleo delimitado por uma membrana que é chamada de carioteca, tá? E dentro desse núcleo vão estar contidas as informações genéticas, ou também chamado de fatores hereditários, que vão controlar todas as atividades desse organismo e dessa célula. Então, aí a gente tem as principais estruturas de um núcleo. Então, envolvendo o núcleo, essa membrana, que é chamada de carioteca, nessa membrana a gente pode encontrar ribossomos. Lembra os ribossomos, que eram aquelas organelas responsáveis por síntese de proteínas? Vejam que essa membrana, ela já dá em continuidade e começa a formar o retículo endoplasmático granular, aquele que tem também na sua estrutura ribossomos aderidos às suas membranas, tá? Essa membrana nuclear, ela não é uma membrana contínua, ela não isola totalmente o núcleo do citoplasma. Por quê? Existem coisas que são sintetizadas lá dentro do núcleo e que têm que ser exportadas para o citoplasma. Que tipo de coisa? Dentro do núcleo existe o material genético, o DNA, mas é dentro do núcleo que ocorre a síntese de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro tem que ir para o citoplasma. Então, precisa existir poros, precisa existir buraquinhos por onde esse RNA passa. Os ribossomos também são sintetizados aí dentro do núcleo, né? E eles precisam ir pro citoplasma. Então, a gente tem esses poros na membrana nuclear. Dentro do núcleo, a gente tem ali, ó, vocês vão ver com o número 5, um monte de risco, chamado de cromatina. Isso é o material genético, é o DNA. A gente vai ver que esse DNA, ele tem níveis de compactação diferentes, e aí em cada nível de compactação, ele recebe um nome. A cromatina é o nível onde ele está menos compactado, tá? E aí, no número 4, tem uma região mais uma coloração mais escura, que é chamada de nucléolo, ou região organizadora de nucléolo. É uma região formada por DNA mais proteínas e RNAs, que é onde vai ser formados os ribossomos. Tá? É nessa região que a gente tem a função de formar os ribossomos. E dentro desse núcleo existe como se fosse um citoplasma do núcleo, que é chamado de nucleoplasma, uma gelatina ali preenchendo esse núcleo. Tá? Qual é a função do núcleo, então? O núcleo tem como função armazenar o material genético, toda a informação para controle do organismo está dentro do núcleo. Dentro do núcleo ocorre a duplicação desse material genético, ou seja, de uma fita eu transformo em duas, então eu duplico esse material genético. E também ocorre a transcrição de RNA, como eu havia comentado para vocês. Então, a partir de um DNA, eu formo um RNA, tá? Essa é a função do núcleo celular. Quando a célula encontra-se em intérfase, o que é intérfase? É quando a célula não está se dividindo. O que é uma divisão celular? A mitose e a meiose, que a gente vai ver futuramente. Então, quando a célula não está se dividindo, tá? Ela está lá paradinha,
O que a gente vai observar no núcleo? A gente vai conseguir ver essa carioteca, que é o envoltório nuclear. A gente vai encontrar o nucleoplasma ou a cariolinfa, que é aquele como se fosse um citoplasma do núcleo, que é uma massa incolor, com água, proteínas, tá? Tipo, como se fosse uma gelatina. O nucleolo, que é o que eu disse para vocês, que é uma região de DNA, ou seja, de cromatina, mais RNAs e proteínas, que é onde ocorre a formação dos ribossomos, e a cromatina, que é o material genético, DNA, envolto por proteínas histonas, que dá estabilidade nele. Essa cromatina, ela é dividida em dois tipos, eucromatina e heterocromatina. O que é a diferença entre uma eucromatina e heterocromatina? Eu, na biologia, sempre de verdadeiro. A eucromatina é quando ela está mais desespiralizada. E aí vem, né, ainda existe uma discussão em relação a isso, que na eucromatina é onde eu encontro os genes ativos. O que significa isso? Que é na eucromatina onde tem a informação que vai ser transcrita em RNA e, consequentemente, traduzida em proteínas. Acredita-se nisso porque, como ela está mais desespiralizada, não está tão compactada, é mais fácil de fazer a cópia dessa informação. A heterocromatina, ela é uma cromatina onde ela está mais empacotada, mais condensada. Então, copiar essa região de informação ficaria mais difícil. Mas já existe, né? Comprovação de que existem, sim, genes ativos na heterocromatina também. Mas, enfim, a eucromatina é uma região menos espiralizada e a heterocromatina é uma região mais espiralizada do DNA. Tá? Então, aí a formação dessa cromatina. Então, o que a gente vem do DNA? Eu falei para vocês que o DNA, conforme a compactação, ele vai receber nomes diferentes. Vocês já ouviram falar da estrutura do DNA e a gente vai ver na próxima aula essa estrutura em detalhes, mas o DNA é formado por uma dupla fita, né? Uma hélice em dupla fita. É aquele desenho ali, ó. A gente tem as adeninas ligando nas timinas, as citosinas nas guaninas, duas fitas antiparalelas, né? É o nível com a espiralização mínima. Essa é a fita de DNA. Esse DNA, ele começa a se enovelar, a se enrolar nele mesmo, né? Quando ele começa a se enrolar nele mesmo e depois ele se enrola em proteínas histonas, ele vai se enovelando, né, em proteínas histonas, que dão as estabilidades para ele. E aí ele se compacta cada vez mais. Aí ele recebe o nome de cromatina. Então, esse DNA ele vai se empacotando. Por quê? Imagina esse emaranhado fino dentro de uma célula. Ia ficar uma confusão, para se copiar essa informação, né? Então, a gente precisa empacotar isso dentro da célula. Fica muito mais fácil na hora de dividir quando vai fazer a divisão celular, isso tudo precisa se empacotar para saber quem vai para uma célula, quem vai para outra. Tá? Então, esse DNA dupla hélice, ele vai se enovelando, vai formando, então, um nucleossoma ali, envolvendo essas proteínas histonas, e daí depois ele vai essas proteínas histonas ali, quando está em torno de 30 nanômetros, uma vai se enrolando em torno da outra, vai formando o que a gente chama de solenoide, depois a gente vai empacotando isso ainda mais, vai formando a cromatina, e por fim a gente chega no nível de compactação máxima dessa dupla fita, que é o cromossomo. Vocês já ouviram falar isso, né? Quando a gente vai falar lá em mitose, meiose, a gente fala muito dos cromossomos. Então, a gente vai ter o cromossomo como o máximo da compactação desse DNA, tá? Então, lá, algumas definições para vocês. Então, a cromatina é esse filamento de DNA envolto por proteínas histonas. O cromossomo, ele é o quê? Ele é a estrutura de condensação máxima, né, dessa cromatina e que aparece durante as divisões celulares, tá? Então, a mitose e a meiose. Quando a gente for falar dessas divisões, a gente vai falar muito em cromossomos homólogos. O que seria um cromossomo homólogo? É o par de cromossomos. Um tem origem materna ou de um parental e outro tem origem paterna ou do outro parental. Então, os cromossomos lá dentro de nós, né, eles se organizam em pares. Um com a informação genética vindo de um parental e o outro com
do outro, um do óvulo, outro do espermatozoide, tá? E aí o que acontece? Nesses cromossomos homólogos, né, eles se pareiam, eles contêm as mesmas informações genéticas. Os genes que tem nesse cromossomo, tem nesse, tá? Podem ter alelos diferentes, a gente vai ver tudo isso quando a gente for entrar em genética, pode ter alelos diferentes, mas o gene é o mesmo, tá? Existem também o que a gente chama de cromossomos sexuais. Nos mamíferos, né, a gente tem cromossomos que são responsáveis pela determinação sexual. Então, nós humanos, o cromossomo que dá a determinação sexual é o X e o Y. X nas mulheres, o Y nos homens. Então, as mulheres apresentam 2 cromossomos X e os homens apresentam um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá? Quando existe a presença desses cromossomos, a gente tem a determinação sexual dos indivíduos. Tá? Não é baseada somente nisso, mas em algumas proteínas, mas né, é esse fator que determina o sexo aí na espécie humana. Prestem atenção, eu disse para vocês que as mulheres têm 2X, o homem tem um X e um Y. O que acontece nas mulheres? Para eu não ter a repetição, por ter 2X, a repetição desses mesmos genes, existe um negócio que a gente chama de compensação de dose. Nas mulheres, um cromossomo X na célula fica inativado e o outro ativo. Acontece que pode ser que em uma célula, tá? Em uma célula, o cromossomo X que fica ativo é o materno e na outra célula, o cromossomo X que fica ativo é o paterno. Por isso, as mulheres são consideradas um mosaico, porque nós temos cada célula diferente. Em uma pode ser que o cromossomo X que está ativo é o do pai e em outro o da mãe. Esse cromossomo X, que fica inativo, é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que foi o cara que visualizou isso pela primeira vez, tá? Isso é legal quando a gente fala também em eu que gosto de gato, né? Não sei quem mais gosta aí de gato, mas não sei se vocês já repararam, as fêmeas, né? Um gato fêmea, eles podem apresentar 3 cores. A gente tem até o nome, tortoisation. Aqueles gatos que são pretos, brancos e amarelos, vocês já viram isso? Eles têm essas 3 colorações, né? Porque eles são fêmeas. A coloração do pelo está no cromossomo sexual. Aonde tem uma mancha amarela, significa que o cromossomo sexual que está ativo é o que tinha o gene para amarelo. Aonde tem a mancha preta, significa que o cromossomo sexual que está ativo é o que tem o gene para o preto. E aí a outra cor como eles são de 3 cores, a outra cor não está nos cromossomos sexuais, tá? Mas então, aí a gente tem um mosaico, você vê claramente esse mosaico, a fêmea apresentando tonalidades diferentes, tá? E o conjunto dos cromossomos, ele é chamado de cariótipo. Então, toda espécie apresenta um cariótipo próprio. Quando a gente pega e olha todos esses cromossomos, consegue montar os pares, tá? Através esse cariótipo a gente vai olhar o tamanho, as formas desse cromossomo e o número de cromossomos de cada espécie. Cada espécie tem um cariótipo singular, um cariótipo único, tá? Vamos ver lá, então, esses cromossomos. Esses cromossomos, né, ali a gente tem uma figura de um cromossomo, a gente tem no centro o que a gente chama de centrômero ou constrição primária, que é onde vão se ligar as fibras dos microtúbulos para a divisão celular e que vai separar as cromátides irmãs. Cada um desses bracinhos aí são chamados de cromátides irmãs. Os cromossomos podem ser classificados de acordo com a posição desse centrômero. Então, eles podem ser classificados em cromossomos centroméricos, quando esse centrômero está bem ao meio, os 2 braços têm o mesmo tamanho. Quando eles são assim, eles são chamados de metacêntricos. Depois a gente tem, quando esse centrômero está um pouquinho mais acima, submetacêntricos, depois subtelocêntricos, e quando o centrômero está quase no finzinho, não tem o braço curto, é chamado de um cromossomo acrocêntrico. Tranquilo?
E por fim, eu vou mostrar para vocês o cariótipo humano. Esse é um cariótipo de um menino, tá? Então, a gente tem ali no final, ó, lá embaixo, um cromossomo X e um Y, determinando, então, que é um macho. No cariótipo humano, né, a gente divide esses cromossomos de acordo com letras, com grupos. Então, cromossomos do grupo A, do grupo B, do grupo C, né, do grupo D, E, F e G, tá? Então, a gente divide de acordo com letras e de acordo com o tamanho. E a gente tem quantos cromossomos? A gente tem 46 cromossomos, né? 22 pares acrocêntricos, que dão 44 cromossomos, e mais 2 sexuais. Então, 44 mais 2, 46 cromossomos. À sua esquerda, né? Ou sorrente direita e esquerda, mas tá à minha esquerda, a gente tem uma imagem de uma foto de uma técnica que é chamada de pintura cromossômica. Então, é feita uma sonda que ela se liga especificamente a esses cromossomos e cada uma delas tem uma cor diferente. E aí, hoje, a gente já consegue distinguir esses pares sem ter que montar por olhômetro, porque a gente olha para montar esses cariótipos, né? A gente fica olhando os tamanhos e comparando para montar. Dessa forma aí, quando a gente faz essa pintura, a gente identifica por cores distintas quem é o cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, enfim, tá? É muito importante essas técnicas para fazer análises de doenças que são doenças cromossômicas, trissomias, nulissomias, né? Então, por exemplo, a síndrome de Down, por exemplo, que é uma trissomia do cromossomo 21. Então, quando a pessoa tem um cromossomo 21 a mais, pode ser identificado através dessa técnica, ou somente pela montagem do cariótipo. Tranquilo? Próxima aula a gente vai falar em detalhes sobre a estrutura do DNA, tá?